Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos fazer duas matérias, tá? Matéria de História e a matéria de Geografia. Nós vamos iniciar com a matéria de História, somente a página 247 e 248. Na última lição que nós fizemos no livro de História, nós estávamos falando sobre acessibilidade, pessoas com deficiências, né? Então, tanto deficiência física, mental, nós demos um início e hoje nós vamos finalizar, tá? Então, aqui, ó, página 247. Aqui são só duas páginas, uma de leitura e vocês farão uma liçãozinha no caderno, e a outra vocês irão responder no livro, que é pouca coisa também, tá? Então eu vou começar a ler e vocês me acompanhem aí. Cidadania no dia a dia. O direito à acessibilidade. A acessibilidade é um dos direitos fundamentais das pessoas com deficiência, ou seja, aquelas que apresentam algum tipo de dificuldade física, mental, intelectual ou sensorial. Para garantir esse e outros direitos, em 2015 foi aprovado o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Leia a seguir um trecho desse documento. Então, olha só. Aqui, ó, eles fizeram... esse daqui é a Prefeitura de Jundiaí, fez um cartaz de conscientização, né? Para aquelas pessoas que muitas vezes estacionam na vaga errada, né? Então, eles colocaram a cadeira de rodas numa vaga comum, né? Porque tem pessoas que, é rapidinho, eu vou ali e coloco numa vaga que não é destinada para uma pessoa com deficiência. Aí a pessoa com deficiência chega em um local, às vezes shopping ou em outros locais, e não consegue estacionar o carro, né? Não deixam aquele espaço que é para colocar a cadeira de rodas, abrir a porta do carro, e isso dificulta o direito de ir e vir, né? Então, muitas pessoas não respeitam. Aí, nesse cartaz, escreve assim, ó. É ruim ver a sua vaga ocupada por quem não devia, né? Aí tá escrito assim, ó. É lei. Quem é idoso ou pessoa com deficiência tem direito às vagas exclusivas. Dê espaço ao respeito. Então, ó, um cartazinho de conscientização. Porque, infelizmente, pessoal, muitas pessoas não respeitam, né? Então, nós temos que respeitar o espaço do outro, né? E o espaço de todos, na verdade, especialmente das pessoas com deficiência, porque ela já tem uma certa limitação, né? Para conseguir chegar em algum lugar, e ainda tem pessoas que acabam atrapalhando esse percurso. Então, nós temos que ajudar, colaborar, né? Ó, artigo 53. A acessibilidade é um direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social, tá? Então, esse foi um dos direitos aprovado no Estatuto da Pessoa com Deficiência em 2015, tá, pessoal? E aí, ó, temos 3 perguntinhas. 2 perguntinhas são orais, tá? Só irão responder oralmente, não precisa responder no livro, tá? Porque na lição anterior teve criança que respondeu aqui do lado. Não precisa. Quando tem esse balãozinho aqui, ou às vezes não tem um balãozinho, mas é perguntinha oral, a Pro sempre avisa aqui, tá? Não precisa responder no livro. Então, ó, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, por que é importante para as pessoas com deficiência ter o direito à acessibilidade garantida? Por que vocês acham, né, que é importante essa pessoa ter o direito dela garantido? Eu, na minha opinião, vai dar a opinião dela, a minha, tá? Eu acho que tem que ter, né? É importante que tenha esse direito da acessibilidade garantida, porque muitas pessoas não respeitam. Se todos respeitassem, não teria necessidade, né, de ter esse direito, né? Mas só que infelizmente, muitas pessoas não respeitam. Então, precisa ter esse direito garantido por lei para que as pessoas respeitem. Por exemplo, que nem um exemplo que eu já dei no início aqui do vídeo.
Quando nós vamos ao shopping, tem muitas vagas reservadas para os deficientes físicos e para os idosos. Geralmente, essas vagas ficam próximas a um local onde a pessoa já consegue entrar ao shopping, né? Então, não é aquela vaga que fica distante. E aí, pessoal, antigamente, as pessoas abusavam demais, colocavam os carros nessas vagas. Ah, vou ali rapidinho. E aí, acabava, né, desrespeitando, né, a pessoa com deficiência que chegava lá para estacionar na sua vaguinha e estava ocupada por uma pessoa que não necessitava de usar, né, aquela vaga. E aí eles começaram a multar, né? Então quem está numa vaga que não pertence a eles, a CET multa, né? Tô dando um exemplo dentro do shopping, mas existe muitos outros lugares. Vai lá, faz uma notificação, uma multa. Então, toda pessoa que para nessa vaga especial, ela tem um cartão que ela põe na frente, né? No caso da minha mãe, ela é idosa, aí ela tem um cartãozinho. Quando eu saio com ela, aí nós colocamos numa vaga de idosos, né? E a gente coloca o cartãozinho bem na frente. Então, se a CT passar, falar, isso aqui tá tudo certo. Tem um cartão com um código, e aí minha mãe pode ficar nessa vaga. Agora, se eu não tiver com a minha mãe, eu não posso parar nessa vaga, né? Eu tenho que procurar uma vaga comum. Então, isso é muito importante. Então, na minha opinião, é importante para as pessoas com deficiência ter o direito da acessibilidade garantido. Não só aí, como no ônibus, enfim, né? O direito de ir e vir, tá? Então, essa é a minha opinião. Como é possível garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência? Respeitando, né? Na minha opinião, novamente. Respeitando o direito delas, né? E colaborando, ajudando para que isso sempre aconteça. Quando nós respeitamos, nós já estamos garantindo essa acessibilidade, né? E os governantes também precisam criar, porque muitas vezes, por exemplo, uma pessoa com deficiência visual ou que faz o uso de cadeiras de rodas, tem que ter também uma boa calçada para andar, para poder conseguir se locomover. Infelizmente, em São Paulo em especial, existem muitas calçadas esburacadas, né? Com entulhos, né? Então, aí isso dificulta demais, né? Então, aí não adianta só o nosso respeito. Tem também muitas pessoas que vão lá e jogam esses entulhos em calçadas. E aí, imagina, uma pessoa andando pode tropeçar, cair. Quem anda de cadeiras de rodas tem que ter uma parte da calçada que é rebaixada, né? Para eles conseguirem sair. E os governantes, eles precisam também garantir essa acessibilidade, né? E os moradores, o pessoal do bairro, enfim, todos colaborarem. Então, é um trabalho conjunto, né? Então, aqui está perguntando como é possível garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência. Então, é dessa forma, tá, pessoal? Tanto os governantes como nós precisamos sempre colaborar, porque nem sempre as pessoas andam só de carro. Quando eles vão pegar uma condução, precisa ter espaço, né, para recebê-los. Muitos motoristas às vezes não querem pegar, isso é muito, muito triste, porque ocupa bastante espaço, demora para a pessoa entrar, né, no ônibus, se for de cadeira de rodas, e isso é muito triste. Isso não pode acontecer, é lei, é o direito da pessoa de ir e vir. Ainda quem tem carro acaba sendo um pouco mais fácil, mas quem depende do transporte público ou anda a pé se torna muito difícil, né? Então, olha só. Nascer é a atividade que vocês farão no caderno. Não esqueçam de fazer cabeçalho. Ao longo da semana, aqui tá falando para vocês observarem no dia a dia. Porém, tá? Não tem como vocês observarem porque vocês estão em casa, não pode sair, nós estamos em um momento diferente, tá? Mas vocês podem pesquisar na internet, tá? E tá escrito assim, ó. Ao longo da semana, observe como é a acessibilidade para as pessoas com deficiência no município onde você mora. Anote no caderno aquilo que você percebeu, depois conte aos colegas o que você descobriu. Então, como nós não estamos saindo muito para as ruas, e aí fica difícil nós observarmos, vocês irão observar
tá? Pesquisando na internet como que funciona a acessibilidade aqui na cidade de São Paulo, né? É fácil, é difícil? E aí vocês vão escrever o que vocês perceberam dessa acessibilidade para as pessoas com deficiência. Pesquisa um vídeo no YouTube, aí aproveita e deixar livre, tá bom? Aí vocês escrevam com as suas palavras o que vocês perceberam, tá bom? Que nem tá pedindo, olha. Anote no seu caderno aquilo que você perceber, né? Percebi que aqui na região onde eu moro é fácil, né? Dá para passar numa boa. Os transportes públicos recebem bem essas pessoas com deficiência. Já percebi que não é legal, não dá, tem bastante dificuldade, então é mais ou menos assim que a Pro quer, tá? Aí, nós vamos para a página 248. Aqui é bem rapidinho, tá? Associe cada personagem aos equipamentos que você pode auxiliar sua acessibilidade urbana. Então, observem, ó, aquilo que a Pro falou, né? Então, ó, vocês irão ligar. A pessoa que é cadeirante, qual dos três aqui é a que facilita para ela, né? Aí, ó, vocês liguem. A pessoa deficiente visual, com deficiência visual, né? Então, lembra que a Pro falou que é um piso... Ai, deu um branco agora. Deixa eu ver aqui. Um piso tátil, tá? Que é aquele que é um guia para as pessoas com deficiência visual. Aí vocês irão ligar e o rapazinho, né, que ele tá sem a perninha, como que ele faz para poder subir as escadas? Se torna muito difícil, ele vai precisar de um lugar que facilita a sua acessibilidade. 2. Escreva uma regra de convivência de trânsito que você considera importante para os pedestres e outra para os motoristas. Então, ó, nós temos aqui duas opções, tá? O que a Pro espera que vocês escrevam aqui? Eu espero que vocês escrevam atravessar na faixa de pedestres, utilizar passarelas, não avançar o sinal vermelho, seguir as placas de sinalização e etc. Então, é mais ou menos isso que a Pro espera, que vocês respondam aí, tá bom? Então, tem a parte de pedestres e a parte de motoristas. Então, de história é só. Aí, nós vamos para a página 282 de geografia. Olha só. 282 de geografia, tá bom? O trabalho modifica a paisagem. É uma verdade, né? Então, o trabalho, se nós observarmos, se nós pensarmos assim, antigamente aqui, né, muitos anos atrás, eram algumas casas, né? Não tinha muitas construções, não tinha muitos prédios. E todo esse trabalho, né, ele modificou a cidade, né? E acontece da mesma forma no campo, na lavoura, né? Que o trabalho ele modifica a paisagem. Eles fazem plantações e isso vai modificando a paisagem natural, né? Então, olha só. Tudo que podemos observar em um lugar compõe uma paisagem. Mas será que é possível perceber o resultado do trabalho das pessoas nas paisagens? É uma pergunta. Eu acredito que sim. Aí tá respondendo já, ó. Sim, as pessoas realizam diversas atividades e o resultado do seu trabalho modifica as paisagens. Vamos observar alguns exemplos a seguir, tá? Então, ó, proleu aqui, agora aqui, ó, sobre a lavoura. Ao observar uma lavoura cultivada, ou mesmo no período de plantio ou da colheita, podemos ver o resultado do trabalho dos agricultores. Verdade? Olha só, eu tenho certeza que essa parte antes devia estar com matinho, com grama, né? E olha só como tá bem diferente. O resultado do trabalho de um jardineiro pode ser percebido ao olharmos para as plantas bem cuidadas da praça de uma cidade ou do jardim de uma casa. É mesmo?
né? Eles modificam, ó, a paisagem e deixam a paisagem mais bonita, né? Eles cortam as gramas, desenham as árvores, né? E fica muito, muito, muito bacana. Também podemos perceber o resultado do trabalho de um pedreiro ao ver construções ou reformas. Sim, é aquilo que a Pro falou, né? Antigamente nós não tínhamos muitas construções. E o trabalho, ó, do pedreiro modifica a paisagem. Podemos perceber o resultado do trabalho de garis ao observar que folhas de árvores, papéis e outros resíduos foram coletados das ruas e as ruas estão limpas. É isso mesmo. Quando eles passam, eles ficam um período em cada lugar, né? E por onde eles passam com várias pessoas, vários garis que trabalham naquela região, eles deixam tudo limpinho. Recolhem as folhas, varrem, né, as calçadas, varrem perto do paralelepípedo entre a calçada e a rua. Então, isso é muito importante, né? Então, modifica, né? O trabalho, ele sempre modifica de uma forma positiva, né? Ele vem trazer algo bom, que é esses trabalhos, é o que nos mostrou aqui, ó, da agricultura, o jardineiro, o pedreiro e os garis. Você já observou os resultados do trabalho das pessoas nas paisagens? Então, olha só, se você já observou, né? Aqui nós já tivemos a oportunidade de observar alguns trabalhos. Você já observou que o trabalho de alguém fez a diferença, modificou a paisagem? Tem trabalhos que não modificam a paisagem, né? Mas existem esses trabalhos em especial que modificam as paisagens. Então, coloca a cabecinha para funcionar e vamos pensar nas profissões que modificam as paisagens e aí vocês podem relatar aqui, tá bom? 2. Quais elementos das paisagens você observou para perceber o resultado do trabalho dessas pessoas? Então, ó, então quais foram os elementos das paisagens, tá? Que você observou para perceber o resultado do trabalho dessas pessoas? Então, eu vou citar um, tá? Como exemplo para vocês. Eu percebi aqui que o gari deixou tudo limpo, né? Ele limpou, varreu, tava com muitas folhas e aí se tornou um ambiente mais agradável, tá? Então vocês têm que perceber aí e reconhecer o trabalho dessas pessoas, desses seres humanos, porque às vezes no dia a dia nós passamos despercebidos, né, por essas mudanças. E aí, essa atividade em especial, ela nos faz refletir sobre os trabalhos que modificam, né? Que modificam a paisagem, que são importantes e que muitas vezes nós passamos despercebidos. Então, quais elementos das paisagens você observou para perceber o resultado do trabalho dessas pessoas? Né? Eu percebi ali, ó, que ele limpou tudo, deixou tudo muito limpo, que de repente apareceu uma construção muito bonita, que fez a diferença, né? Pintores fazem diferença. Quantas vezes nós passamos por um lugar que estava com uma cor sem graça e de repente veio uma cor bonita, modificou aquela paisagem, trouxe uma alegria, né? Quando as pessoas que trabalham na prefeitura consertam uma rua, né? Nós modifica a paisagem, nós observamos, né? Então pensa nessa questão, tá bom? Então é importante a gente reconhecer o resultado desses seres humanos, dessas pessoas que muitas vezes passa despercebido por nós, tá? E para finalizar, a página 284, escreva o nome de 3 profissionais responsáveis pelo trabalho que podemos observar nas paisagens das fotografias abaixo. Então, olha só, se nós observarmos essa paisagem aqui, qual é o nome de 3 profissionais, né, responsáveis pelo trabalho dessa construção aí, dessa obra, tá? Vamos colocar a cabecinha para funcionar, porque em uma obra trabalha diversos tipos de pessoas, diversos tipos de profissionais. E aí você vai citar apenas 3, tá? E aqui embaixo, né,
no campo. Quem são os profissionais que trabalham no campo, que fazem a diferença, né? Muitos também trabalham aqui na agricultura, na plantação. Quem são esses profissionais, tá? Então, pesquisem 3 profissionais de cada para estar respondendo. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Hoje é a nossa live. Espero vocês, tá? Turma da manhã, terceiro B, às 10 horas. Não se confundam, tem criança entrando às 10h30. Às 10 horas. Turma da tarde, às 2 horas. Nós iremos realizar, aqui no livro de geografia mesmo, essa atividade aqui sobre as profissões, tá? Uma pesquisa com vocês. A Pro já deu uma prévia, já explicou antes. E aí nós iremos preencher juntos aqui, tá bom? Página 280 e uma atividadezinha da página 281. Combinado, pessoal? Então, por hoje é só, tá? Um beijo e até daqui a pouco.